Bom dia, meu povo. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bora lá para nossa leitura de hoje. Hoje vai ser Tiago, capítulo 2. Um capítulo muito bom, muito reflexivo, né? Traz muita coisa pra gente pensar, pra gente aplicar na nossa vida. Então, ele é muito importante. Então, já pega aí essa Bíblia pra gente começar a fazer a leitura, tá? Vocês aqui também do Meeting, pega aí a sua Bíblia. Se tiver alguma coisa anotada ou foi vindo ao coração enquanto a gente tá lendo, depois já vai anotando pra vocês falarem no final, tá bom? E vocês aqui do Instagram, do YouTube também. Vai anotando. E quem leu ontem e trouxe as anotações, depois no finalzinho vou abrir pra vocês mandarem comentários ou falar aqui no Meeting, tá? Então vocês ficam à vontade. Pra gente começar, vamos fazer uma oração? Antes da gente começar a leitura, tá bom? Vou fazer a oração do começo, depois se alguém quiser fazer a do final, fica à vontade. Senhor, a Ti rendemos graça porque o Senhor é bom e Você sempre nos ouve. Paizinho, muito obrigada. Muito obrigada, Pai, por mais essa oportunidade, por mais um dia, uma oportunidade de fazer mais e melhor, Paizinho. Obrigada por essa manhã, obrigada porque a Sua misericórdia se renovou nessa manhã. Obrigada, Pai, porque a gente ainda pode Te buscar e Te encontrar. Obrigada, Pai, obrigada que o dia de hoje a gente pode fazer isso. Muito obrigada, Pai, por todo o amor, todo o carinho, todo o zelo, cuidado do Senhor conosco. Obrigada por tamanha privilégio de poder ler essa palavra, desfrutar dessa palavra, meditar, anotar, entre tantas outras coisas, Pai. Muito, muito obrigada por tudo. Obrigada por essa manhã, obrigada por trazer sempre ao nosso coração coisas novas, revelações novas. Obrigada, Paizinho. Obrigada. Obrigada porque hoje o Senhor nos deu uma boa noite de sono e nos deu um novo dia, Pai. Uma nova oportunidade de fazer coisas diferentes, de crescer em obediência ao Senhor, de buscar mais a Sua palavra. Muito, muito obrigada, Pai, por esse privilégio. Que o Senhor acampe os Seus anjos, Pai, ao nosso redor, para que nada impeça que a gente entenda e tenha revelações vindas do céu, Pai. Em nome de Jesus, Pai, coloca os Seus anjos ao redor de cada uma das pessoas que estão assistindo e ainda vão assistir, Pai, que elas recebam hoje o que elas vieram para receber. Em nome de Jesus, que o Senhor me use, que não seja a Érica que esteja falando, mas seja o Senhor que esteja falando através de mim, que seja o Espírito Santo falando através de mim, para a glória e honra do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Bom dia, Maria do Socorro. Bom dia, Fátima. Que bom que vocês estão aqui. A gente vai começar agora. Eu só fiz a oração. Bom dia no trabalho. Ai, que bom, Fátima. Bom trabalho. Bom dia, paz do Senhor Jesus. A paz. Coisa boa. Então, vamos lá começar então a leitura do nosso capítulo 2. O título já começa assim: Proibida a acepção de pessoas. Olha só. Proibida. Aí depois está assim, começando um. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês tenha um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, mas fazendo julgamento com critérios errados? Então aqui a importância da gente não fazer acepção de pessoas, né? Não fazer comparação, tratar uma diferente da outra por roupa, por aparência, né? Aí depois o 5. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que
são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Aqui eu gosto muito de fazer um adentro, por quê? Pra gente ter sempre atenção, né? O cuidado, o zelo ao ler a palavra, principalmente quando trata a palavra rico. Pode ver, toda vez que fala, vamos dizer assim, mal do rico, ou de forma punitiva, ou de forma a chamar atenção, repara qual rico que está sendo falado. Por quê? Para que o nosso coração não se feche para a prosperidade. E prosperidade, dentre elas, tem a prosperidade financeira? Tem, mas para que o nosso coração não se feche para a prosperidade. Por quê? Quando fala de rico, a gente tem que prestar atenção em qual rico está falando. Porque se a gente criar, tipo assim, na nossa cabeça, uma crença que nos limita, uma crença limitante, de que todo rico é ruim, a gente não vai querer prosperar, a gente não vai querer ser rica, a gente não vai querer crescer, se desenvolver, realmente prosperar, crescer em várias áreas, crescer, se desenvolver e crescer também na área financeira. Por quê? A gente vai fechar nosso coração, a gente vai ter na cabeça uma crença que fala que é ruim ser rico, que o rico não entra no céu, que o rico é ruim, que ter dinheiro é ruim. Isso não é verdade. Quando a gente presta atenção, toda vez que estiver falando igual essa passagem que está falando do rico, qual o tipo de rico que está falando? Olha, os 5, né? Ouçam, meus amados irmãos. Não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé, herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Então tá, são pessoas que para o mundo, né, são pobres aos olhos do mundo, mas aos olhos do Senhor são ricos, né? Aí depois tá assim, mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Então é um rico que oprime pessoas. Não são eles os que arrastam para os tribunais? Então um rico que arrasta para o tribunal, né? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Então, que difamam o bom nome. Que nome que tá falando? O nome de Deus, né? Que difamam o nome de Deus. Então, um rico que não tem princípios, que difama a Deus. Então, olha o tipo de rico que tá falando. Por isso que eu tô chamando a atenção, porque por muitas vezes eu fechei o coração para prosperidade e prosperidade financeira porque eu achava que era ruim. Mas quando a gente vai ler, igual aquele lá que fala que é mais fácil um camelo passar por debaixo, por buraco da agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Qual rico que estava falando lá naquela parábola? Do rico que coloca o dinheiro em primeiro lugar. Aí a gente lembra daquele versículo que fala que não tem como servir as dois senhores. Ou se serve a Mamon, o dinheiro, ou se serve a Deus. Aquele rico, naquele caso, como ele não quis pegar tudo que ele tinha, vender e dar aos pobres e seguir Jesus, ele claramente mostrou que o dinheiro era mais importante do que Deus, do que o Senhor. Então, o amor dele era muito maior pelo dinheiro, pelas coisas que ele tinha, do que pelo Senhor. Então, olha o tipo de rico. Porque quando fala, por exemplo, do José de Arimateia. José de Arimateia era rico, era influente. Ele pediu o corpo de Jesus para Pilatos. Pilatos concedeu, então ele tinha acesso. E isso num curto período de tempo, tá? Antes de começar o sabate, ou seja, antes de começar o pôr do sol. Antes de se pôr o sol, quer dizer, né?
e começar o sábado, né? Então, nesse tempo curto, ele conseguiu falar com Pilatos, ele conseguiu o corpo de Jesus, ele comprou a melhor sepultura para Jesus, que é a cavada na rocha, que era só para gente extremamente rico, que podia ter esse tipo de privilégio de ser sepultado num lugar desse. Comprou a melhor sepultura, comprou o melhor linho para embrulhar o corpo de Jesus, para envolver o corpo de Jesus. Ele deu do bom e do melhor, usou o dinheiro dele para quê? Para os céus, pro reino, para Deus, para glorificar e servir a Deus. Tá vendo que ninguém falou mal de José de Arimateia? Então olha para você, presta atenção. Toda vez que falar a palavra rico, presta atenção em qual tipo de rico tá falando. Porque José de Arimateia era rico e ele usou o armamento dele, que eram os recursos dele, para quê? Para o reino, para servir ao reino, para dar a melhor sepultura para Jesus, para dar o melhor linho, para usar o dinheiro para realmente como munição. Exatamente, a Mayara falou, dinheiro é munição pro reino. Exatamente. Porque aí quando você usa ele como munição e não ele como Deus, você tá colocando Deus no lugar dele, que é o único lugar e o que tá no lugar acima de tudo, Deus, e o seu dinheiro, que é o recurso que Deus te deu, você usa pro reino. Você usa para servir a Deus. Então, assim, só pro seu coração não se fechar e você, fechar para prosperar, fechar para crescer financeiramente, achando que isso aí é ruim. Não, isso não é ruim. A maneira como que você tem que fazer, que tem que ser por princípio, para ser de armamento pro reino, entende? Porque senão não faz sentido. A gente depois herdar a vida eterna e morar na Nova Jerusalém, que até o chão é de ouro, e ter problema com dinheiro. Não faz sentido. E não querer prosperar, e não querer crescer. E o dinheiro, e o ouro, no caso, tá nos pés, debaixo do pé. É calçada. Então, olha o lugar do dinheiro. O lugar do dinheiro não é pra você idolatrar, é pra estar debaixo dos seus pés, pra servir como armamento do reino. Aí você entende também a questão do dízimo. Eu também não entendia. Como assim o dízimo? Tem que dar o dízimo. Como assim tem que dar 10%? Por quê? Quando você entende que todo o dinheiro que você tem, na verdade tudo que você tem, foi Deus que te deu, então você começa a parar e pensar, falando, então eu não tenho um carro porque eu sou boa, o meu trabalho é maravilhoso, sou boa no que eu faço. Não, porque o Senhor me abençoou. Eu não tenho filhos porque o Senhor me deu, e eles são heranças do Senhor. Não, eu estou recebendo esse salário aqui todo mês, mas foi o Senhor que me deu esse trabalho. Então esse dinheiro é Ele que me deu. Tudo que eu tenho foi Ele que me deu. E se Ele pede 10% para eu devolver para Ele, não é nem para tirar do meu mão, porque Ele já me deu. Eu devolver 10% para esses 10% que eu entrego para Ele ser usado para a obra dele, para o reino dele, é o mínimo. E é só 10%. E é 10%, detalhe, para um grupo de pessoas, uma igreja, alguém que está te beneficiando espiritualmente. Então você já está recebendo, além do dinheiro, além do trabalho, além de tudo, a bênção espiritual que vem sim de um grupo de pessoas que tem ou não um CNPJ, ou talvez ainda não tenha. Mas aí você dá esse 10% porque eles estão servindo a Deus. Eles estão te beneficiando também espiritualmente. Você está sendo alimentado ali, a sua família está sendo alimentada. Então entende que o diabo ele é bem assim, esperto. Ele pega ali uma brecha que a gente dá, problema com dinheiro. Aí ele já enfia, você não vai prosperar não. Aí coloca o negócio do dízimo. Não, você vai fazer isso? Olha lá o que o pastor tá fazendo, da igreja tal tá fazendo. Só pra corromper seu coração. Mas quando você vai buscar na palavra, você entende que tem pessoas que ficam, que contaminam o coração? Tem. Só que de quem que você tá recebendo? E quem que você tá obedecendo em fazer algo que ele falou que era pra fazer? E da maneira correta. E outra, tá debaixo de uma liderança. Tá sentindo que tá desalinhado. E tá orando, pedindo direcionamento pro Senhor. O Senhor tá direcionando. Talvez é pra você sair, talvez é pra você se mover. E você quer ficar ali.
Aí você quer ficar ali e ainda quer pôr o seu dinheiro ali, em algo que já tá desalinhado, que o Senhor já tá te mostrando. Então, assim, quando a gente para pra pensar, meu Deus, e Deus não deixa a gente jogado. Ele não deixa a gente jogado. Se a gente perguntar, Ele mostra. Eu falo porque eu recentemente fui movimentada de lugar que eu congrego. E eu assim, Senhor, mas você tem certeza? Não é aqui. A hora que eu saí, eu já sabia que não era. Mas eu falei, eu vou lá, vou ver, vou prestar atenção. E aí era claramente, não é aqui. Aí fui no outro. Não é aqui. No outro lugar que era assim, pertinho de casa, era o lugar que eu ia. Não é aqui. Aí se eu quisesse teimar, eu podia ficar num desses outros lugares? Podia. Mas o Senhor claramente tinha me direcionado que não era. Então, assim, Ele mostra. Ele mostra. E quando você começa a obedecer, as coisas começam a transformar. Eu tô vivendo, acho que não faz nem 14 dias. Nem 15 dias. Mas, assim, uma transformação. Uma limpeza. Uma lapidação. Que, assim, eu não sei nem explicar. E eu não vou nem falar isso porque eu ainda estou no processo. A hora que acabar e eu realmente for pro próximo nível, que eu tô sentindo que eu tô sendo movido de nível, aí eu conto pra vocês. Mas assim, faz uns 15 dias que a minha vida tá sendo extremamente lapidada, limpa, liberta. E coisas que eu não entendi, eu entendendo. O espiritual, então, eu tendo sonhos proféticos, um negócio que eu nunca tive. E eu, meu Deus. Mas assim, eu oro e quero que você viva isso também. Porque a hora que você começar a não só ler essa palavra, esse texto, mas você viver, você vai entender os versículos, porque você vai viver os versículos. A hora que eu comecei a viver os versículos, que eu falei, meu Deus, por isso que Isaías falou isso, por isso que Apocalipse está escrito isso, por isso que lá em Gênesis fala isso daqui. Aí você entende a palavra, assim, grita, sai do texto. E aí não é algo difícil de ler, algo difícil de entender, não, porque você tá vivendo. E a hora que você vai, é tipo assim, buscando o Senhor, Ele vai te alinhando, Ele vai te direcionando, você vai entendendo, aí você entende o que é o dízimo, o que o diabo distorceu na sua cabeça sobre isso, sobre o assunto, aí você vai ler mais versículo disso, aí você vê o que tá coisa, aí você pede pro Senhor, você pede pro Espírito Santo, Ele te direciona, aí você faz, você obedece. Ai, realmente, assim, que vocês busquem e peça pro Senhor qual que é o próximo passo, Senhor, o que é a próxima coisa pra fazer, o que é a próxima coisa pra limpar, porque, meu Deus, é assim, transformador, enfim, vou botar pro texto, que senão eu vou ficar aqui falando de outras coisas. Aí depois tá assim, o 8, se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na escritura que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado, e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Isso aqui é muito forte. Vou terminar de ler o parágrafo só para depois voltar depois. Pois aquele que diz, não adulterarás, também diz, não matarás. Se não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Quer explicação mais nítida, clara, sucinta do que essa? Tipo assim, você quer viver com a lei? Então tem que cumprir toda a lei. Não tem de cumprir, tipo, eu vou cumprir esse. Aí esses aqui não. É o que falou aqui, ó. Aí você não adulterarás e o não matarás. Aí você não adultera, mas você mata. Aí você fala, ele que pesado, né? Por exemplo, se não matarás, entra aborto. Aí você não comete adultério, mas é aborto.
Então, assim, olha o quanto isso daqui ele é mais profundo. Aí depois tá assim, se você de fato obedece à lei do reino encontrada na escritura, que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, e estão agindo corretamente, mas se tratarem os outros com parcialidade, estão cometendo pecado, estão condenados pela lei como transgressores. O que é isso? Se está escrito lá que é para amar o próximo como a ti mesmo, então amar as pessoas como a gente se ama, não cabe fazer acepção de pessoas. Não cabe dar um tratamento para uma pessoa porque ela tá com uma vestimenta melhor e o outro porque ela tá com uma vestimenta diferente. Isso é fazer acepção. Tratar pessoas diferentes numa mesma situação. Não cabe isso. Se o mandamento é amar o próximo como ti mesmo, então, assim, a gente tem que ter o discernimento que é quase que olhar com o olhar do Senhor, o olhar de Jesus. Como que Jesus agiria nessa situação? O que ele falaria? E pedir, claro, direcionamento para o Senhor, para você não, ou para o Espírito Santo, para você não entrar em batalha que não é sua. Mas, assim, olha a importância, né? De estar ali conectado com o Senhor, conectado com o Espírito Santo e não fazer acepção de pessoas. Não julgar a pessoa pela roupa, pela aparência. Porque tem muito rico que não anda como rico e tem muita gente que é pobre que anda como rico. Então, assim, se for pela aparência, com certeza você vai errar. Agora, se você for conectado com o Senhor e buscando direcionamento, andando em obediência, não tem como. Ele vai te direcionando. E você cumprindo os princípios. Se é pra amar o próximo como a ti mesmo, que a gente sabe pra viver isso. De verdade. Sem fingimento. Aí depois tá assim. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Porque será exercido juízo sem misericórdia. Sem misericórdia, tá? Guarda isso aqui. Sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Ou seja, tipo assim, é pra gente falar e agir como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. A gente vai ser julgado. Então que a gente fale e haja da maneira que agrada a Deus, né? Porque a gente vai ser julgado por isso. Tem um outro versículo que é muito forte, que fala assim, que a gente vai ter que prestar conta de toda palavra inútil que a gente falar. É muito forte isso. Então, quando você xinga, quando você profere palavra maldita sobre alguém, quando você julga alguém, você acha que a conta disso não vai vir? Você acha que você não vai ter que responder por isso? É igual tá falando aqui, entende? Quando você entende isso, você fala, meu Deus. Aí você começa a prestar atenção no que você tá falando. Como que você tá falando? Você tá saindo na água amarga ou água doce? É pra sair só doce? Então, assim, se não é pra edificar, não é coisa boa, fica quieto. Eu fico quieta. A hora que eu quero falar um negócio, antes de abrir a boca, eu falo, isso vai edificar alguém? Isso é algo bom? Porque se não for, fica quieto. E tem hora que o Espírito Santo cala a gente. Fala, fica quieto, não fala. Então, assim, é muito precioso. É muito precioso, assim, o quanto que isso é real. E a gente vai ser julgado. E aqui, ó, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. Olha como é que Deus, ele é justo. Primeiro a gente perdoa, depois a gente é perdoado. A gente age sem misericórdia, aí depois a gente é julgado sem misericórdia. Mas tá vendo que a primeira ação é nossa? Primeiro a gente desobedece, depois vem o juízo. É sempre da gente. Ele é justo. Não tem nada que ele faz que não é justo. Por isso que ele é o justo juiz. Por isso que ele é o que vai ser julgado. Por isso que a gente tem que buscar primeiro a justiça do reino. Por quê? A justiça do reino tem um rei. E esse rei, ele além de bom, ele é justo. Então, não queira ser julgado por homens. Entrega pro Senhor e fala, Senhor, eu não quero ser julgado aqui por homens, pela lei dos homens. Mas me julga, toma aqui, ó. Eu não quero ser julgado por eles. Faz igual o Davi. Entrega realmente pra ele. Fala, olha, toma. Você faça o juízo. Você que é justo. Você é o único que é justo. Então, assim, você começa a entender
que Deus não é um Deus punidor, mas ele, tipo assim, até o último instante. Ele avisa, ele repreende, ele disciplina, ele usa alguém, ele usa a palavra, ele usa um Reels, ele usa um vídeo no YouTube, ele usa o que for. Mas enquanto, tipo assim, você não obedeceu, chega uma hora que ele fala, não, então tá bom. Toma um juízo aqui pra ver se você amadurece o que você precisa amadurecer. Porque ele é pai. E igual a gente leu antes, ele disciplina os seus filhos. E a gente, depois que aceita Cristo, a gente é o quê? Faz parte da família de Cristo e se torna filho. Tem o direito de ser chamado filho de Deus. Por isso que a gente tem herança, porque a gente vira filho, uma família de Deus. E aí você entende que Deus, que é pai, ele também vai nos disciplinar. A gente não é filho? Filho a gente não tem que corrigir? Não tem que disciplinar para depois virar um adulto de caráter, de princípio? Então, com Deus e a gente não é diferente. Então aí você começa a entender as coisas e você fala, ai meu Deus, por que ninguém me explicou esse negócio antes? Às vezes eu fico assim, verdade, precioso, amém. Isso, muito bem. Isso aí, Cleide. O download vai caindo, as fichas vai caindo, os versículos vão fazendo sentido, você fala, meu Deus, como que eu não entendi isso antes? Aí depois o 14 começa assim, fé e obra. Aí, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, esqueça e se alimente-se até satisfazer-se, sem porém dar-lhe nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só se não for acompanhada de obras, está morta. A fé sem obras é morta. Isso aqui é muito forte, muito forte. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e temem. Nossa, isso aqui é forte. Tipo assim, você crê que Deus existe? Que existe um Deus? Beleza, você e os demônios. Eles estão falando aqui, ó. Muito bem. Até mesmo os demônios creem e temem. Toda vez que Jesus ia expulsar os demônios já sabiam quem que era Jesus. É o Filho de Deus vivo. O que queres conosco? Tipo assim, eles sabiam. Não tem uma vez que Jesus vai expulsar demônio que eles não reconhecem Jesus. Os religiosos, os fariseus não reconheciam que ele era filho do Deus vivo, mas os demônios sabiam. Então aqui, ó, é muito interessante. Ó. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e temem. Então isso não é nada. Né? Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obra é inútil? Tipo assim, você quer ter certeza, quer fazer isso, ter fé, fé e não ter obra? Você quer ver isso, pagar o preço até o fim para ver que isso é inútil? É isso que está falando aqui. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Olha só os exemplos que ele está dando. De Abraão, tipo, o Abraão ele foi justificado pelas obras. Qual obra? Ele sacrificou seu único filho, que era Isaque, a ponto que a hora que ele ia sacrificar o próprio filho, o anjo parou ele. Mas até o último instante ele ia fazer aquilo. E foi isso que justificou ele, ó. Justificado por obras. Quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar, aqui testifica que Abraão foi justificado por essa obra dele. Aí depois, aqui, ó. Você pode ver que tanto a fé quanto as obras estavam atuando juntas. A fé foi aperfeiçoada pelas obras. Então, tipo, anda junto, né? Você tem fé e você também tem as obras. Vai os dois, assim, crescendo um ao lado do outro, né? Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus.
Olha só. Abraão foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Tem que ter a fé e tem que ter as obras. Uma coisa só não funciona. Tem que ter os dois, né? Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Então a gente tem que ter sim fé, mas também tem que ter obra. Tem que ter coisa. O que eu tenho que fazer? Você tem que buscar o Senhor, buscar o Espírito Santo, para o Espírito Santo te direcionar. Ele que vai te falar as coisas que é pra você fazer. E é tão lindo que Deus não trata todo mundo igual um rebanho. Tipo assim, todo mundo igual. Ele fala um por um, cada um do seu jeito, de forma única. Então assim, ele não trata todo mundo no coletivo. Ele trata como individual. A salvação é individual. O direcionamento, quando você busca, também é individual. É pra todo mundo frequentar a igreja XYZ? Não, ele vai te direcionar qual que é a igreja que é pra você frequentar. É pra todo mundo trabalhar em tal setor? Não, ele vai te direcionar qual que é a oportunidade de trabalho pra você. Entende? Ele vai tratando a gente ali um a um. E aí, a gente, pra saber qual que é a obra que a gente tem que fazer, a gente tem que estar conectado com ele, intimidade com ele. Porque a gente vai saber qual que é o próximo passo. O que ele vai pedir? O que ele vai pedir pra renunciar? O que ele vai pedir pra fazer? Então, assim, é precioso, mas Deus, ele é um Deus de detalhe e ele continua tratando a gente igual filho. Disciplina, dá conselho, o Espírito Santo ele guia, ele consola. Mas se a gente quiser fazer tudo na força do braço, a gente também pode. Ainda continua tendo o livre-arbítrio. Mas olha quanta coisa importante a gente viu nesse capítulo de hoje. E é isso, se vocês quiserem falar alguma coisa. Cleide, se você quiser entrar lá no link do grupo e falar alguma coisa aqui na reunião, ou quiser escrever também. A Regina aqui. Ou Leilane, Maiara, Fátima, Maria do Socorro. Se vocês quiserem pontuar alguma coisa, fique à vontade. A Fátima, sei que ela tá no trabalho, que ela falou aqui. E deixa eu ver aqui mais. Aparência engana, a Fátima falou. Exatamente. Aparência engana. Por isso que a gente tem que estar conectado com Deus. Porque Deus conhece o quê? O nosso coração. E conhece a intenção do coração. Por isso que, tipo assim, a única coisa que a gente tem que fazer, e de verdade, é estar realmente em intimidade, conectado com o Senhor Espírito Santo o tempo todo. Porque Ele vai mostrar. Ele vai mostrar o livramento, Ele vai mostrar o que fazer, aonde ir, que contrato fechar. Vai mostrar tudo. Então, por que estar separado dele? Por que não ouvir ele? Por que não obedecer ele? Entende? Não faz sentido. Tá trabalhando também. Oi. Posso falar uma coisinha? Pode, claro. Então, assim, né? Você falou em questão de igreja, né? Tipo, você deu um exemplo aí que Deus não queria você naquele lugar, Deus te mandou para outro, né? E isso aconteceu comigo. Eu servia num lugar muitos anos. Eu, meu esposo, né? Muitos anos ali. E chegou uma hora que você sabe quando... E muitas coisas assim, acontecendo, você vendo, né? E você... Tipo, eu não estava me alimentando. Entrava vazia, saía vazia, né? Aí, orando, eu e meu esposo orando, né? Esperando uma direção. E Deus nos levou a um lugar, né? A esse lugar que eu congrego hoje. E, menina, foi assim uma coisa, gente, assim, tão nítida, que você vê que realmente Deus estava esperando o seu posicionamento, estava esperando a sua decisão, sabe? E aí as coisas começaram a acontecer, o nosso ministério começou a florescer, né? E assim, eu acho que já falei aqui, eu falo no Conexão, que eu e meu marido tomava assim, de vez em quando, num domingo, um vinhozinho, uma malzibir, sabe? E aí Deus, no primeiro jejum que eu fiz ali naquele lugar ali, Deus falou, né? Você vai tirar tudo isso, sabe? Você vai tirar, você não vai colocar nada alcoólico. E Deus falou comigo, mas
o meu marido, ele veio comigo, então ele também, né? Então, desde então, para honra e glória do Senhor, nós obedecemos e, né, e fizemos isso que Deus pediu para fazer. E nós podemos ver realmente a mão de Deus operando, né? Então é isso, é a obediência, né? Deus deseja de nós obediência, né? De capa a capa, né? De Gênesis a Apocalipse, né? Deus deseja de nós obediência. Então, muitas vezes nós somos desobedientes, sofremos as consequências, que nem nós somos desobedientes, né, por muito tempo, né? Porque Deus mostrava que não era mais ali. E nós teimando, até que nós tomamos a decisão, né? E Deus falou, agora eles me deram permissão, né? Eles me permitiram agir novamente na vida deles, né? Então é isso. E Deus avisa, né? Igual você falou, tipo, já tava um tempo que ele tava mostrando sinais, falando. Então, tipo, não tem nada que Deus fala pra gente de supetão. Não, até as profecias. As profecias que às vezes a gente recebe, a gente tem que receber. Eu sempre anoto, quando eu posso eu gravo ou coloco o áudio. Por quê? Na palavra também fala que a gente tem que analisar a profecia. E não tem nada que o Senhor não tenha revelado pra gente. E muita coisa testifica. Então, assim, quando é pra ser, o Senhor vai confirmando. Ele usa várias pessoas. Não é algo que ele novo, assim. Eu realmente, depois que comecei a analisar, assim, eu vejo que, tipo, tem profecias que eu falo, tá, vou orar pra ver. E anoto. E depois eu vejo que algumas faz sentido, outras não. Então a gente também tem que ter essa sabedoria, mas não tem nada que você falou, tipo, que o Senhor já tava mostrando pra vocês que era pra vocês se moverem dali. Vocês ficaram ali ainda por um tempo, mas ele não deixou de mostrar sinais que não eram ali. E vocês orando, pedindo direcionamento pra eles. E quando a gente obedece, não tem como, rompe. Sai um negócio que eu nem sei explicar o que é, mas rompe coisas, barreiras que a gente nem sabia que tinha. Então é muito poderoso. Então eu realmente também acredito nisso, que ele quer obediência, que ele também quer intimidade. Porque é isso que vocês fizeram, é intimidade. Buscar ele, os dois em unidade, um casal em unidade, buscar o Senhor para saber qual que é o direcionamento pra gente, como família, como uma só carne. E os dois foram e obedeceram. Então, assim, não tem como não receber bênçãos obedecendo. Não tem como. Aí a gente vê o Levítico 26 com outro olhar, porque realmente quando a gente escolhe, igual hoje a gente falou na conexão, eu esqueci o nome do moço que falou. O Antônio. O irmão Antônio falou. A obediência, né? E a desobediência é uma escolha. E quando você escolhe obedecer, você começa a entender e ver o mover de Deus. Então, assim, você vê que as coisas estão conectadas. E quando você desobedece também. Aí você vê que aquele Levítico 26 é real. Não é algo sobrenatural aquilo, não. É real. E é pra agora. E é bênçãos pra quem obedece e maldições pra quem desobedece. E aí até a sua visão pra aquilo muda. Porque você vê que é real. Quando você começa a obedecer, quando você começa a crescer em intimidade, em obediência, você começa a ver fruto. Não tem como. Você começa a ver os frutos. E é isso. Alguém quer fazer a oração? Leilane, você tá quietinha hoje, o que aconteceu? Maiara, Maria de Socorro. Vocês querem fazer a oração? A Regina quer falar alguma coisa? Estou no trabalho também. Não, então tá bom. Se ninguém quiser fazer a oração, eu faço. Não tem problema. Mas alguém quer colocar algum ponto? Não? Então vamos orar. Senhor, a Ti rendemos graça, porque o Senhor é bom, Você sempre nos ouve. Paizinho, muito obrigada, Pai, por esse banquete na Sua presença. Obrigada, Pai, por trazer novas revelações ao nosso coração, novos entendimentos. Obrigada, Pai, por ser tão bom com a gente, tão amoroso, tão zeloso. Ser esse Pai que corrige, que disciplina, mas que também ama, cuida, zela. Obrigada, Pai, por esse capítulo. Obrigada pelo privilégio de poder ler, de poder abrir uma live, ter um grupo e ter pessoas que estão caminhando para uma mesma direção, com o mesmo foco, que é o Senhor Jesus. Muito obrigada por esse privilégio. Que o Senhor abençoe cada uma dessas pessoas que estão assistindo, cada uma dessas famílias.
e que elas tenham um dia abençoado, iluminado pelo Senhor, que elas lembrem de ter não só fé, mas também obras. Que elas lembrem de ter fé, mas também praticarem a palavra, viverem a palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém. E é isso. Bora lá, meu povo. Bom trabalho pra todos. Amanhã, então, a gente faz capítulo 3. Combinado? Beijo grande pra vocês aqui do Meeting. Beijo grande pra vocês do Instagram, do YouTube. E amanhã a gente se vê, tá bom? Beijo, beijo.